Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a história da oficialização, vamos dizer assim, da nossa profissão de design de interiores. Muito antes de ser, de fato, declarada uma profissão, o trabalho era realizado por donas de casa, arquitetos e até vendedoras, gente. Teve uma mulher que foi responsável por trazer a nossa profissão para a evidência e ser, de fato, declarada e oficializada como profissão, como um trabalho. Em 1905, uma atriz de teatro entrou em um clube exclusivo em Nova York e foi contratada para fazer a decoração desse clube. Antes dela, como eu falei para vocês, não existia a profissão design de interiores. Eram os arquitetos, vendedores e donas de casa que faziam acontecer a profissão. Só que eles decoravam, né, assim, de forma mais simbólica, vamos dizer assim, as casas e ambientes. O que Elsie Wolff fez mudou muito a história da decoração e do design de interiores. Mas, voltando um pouquinho da história da Elsie, muito antes disso, lá no Egito Antigo, já existia algumas características da nossa decoração, nossa profissão de design de interiores, mas de uma forma muito mais simples, vamos dizer assim. Arqueólogos chegaram a encontrar vasos com pintura, murais e que demonstram algo que realmente é surpreendente, que naquele tempo eles já se preocupavam com o belo, com a estética dentro de casa, com a estética dos ambientes, da decoração. Características essas que a gente vê muito hoje no design de interiores pelo mundo afora. Nessa época do Egito Antigo, eles usavam peles de animais, tapetes de palha, tecidos, móveis de madeira, tudo para decorar suas casas de barro naquela época. Mas o que nem todo mundo sabe é que a falta de florestas no Egito e uma região com características específicas tornaram eles criativos, gente. Sem madeira em abundância e tudo mais, eles usavam vime, junco, palha para criar os móveis. Inclusive, me fez lembrar um trecho do Antigo Testamento que é sobre o nascimento de Moisés, que é colocado inclusive numa cesta de junco, que era um material realmente usado naquela época. O que era uma limitação para a região acabou virando arte e história também. E após isso, aí é história, né, gente? Vieram os gregos e aí tem toda uma história pela frente. Mas, voltando para Elsie, Elsie nasceu em 1865 em Nova York, chegou a estudar na Escócia, foi até apresentada inclusive à Rainha Vitória, mas voltou para os Estados Unidos e começou a carreira dela de atriz no teatro. Mas a Elsie não chegou a ser uma grande atriz. A crítica era muito mais favorável às roupas dela do que necessariamente a atuação. Ali, gente, já começava um ponto que depois, lá na frente, vai se tornar uma qualidade da Elsie, inclusive profissional. A Elsie tinha um olhar estético apurado, não só para as roupas, mas também para a decoração. Inclusive, ela decorava o palco, uma precisão, inclusive, que espantava o público, né? Chegou no momento que a Elsie se mudou e ela, junto com a agente dela, decorou o lugar do zero. Começa toda a história dela com a decoração e com o design de interiores, porque muitas pessoas começaram a visitar ela e começaram a ver a decoração lindíssima que ela tinha feito, começaram a pedir para que ela decorasse também as casas delas, né, das pessoas. Em 1905, a Elsie decidiu tomar uma decisão mais radical e passou a se dedicar de fato para a decoração. Abandonou o teatro e se tornou verdadeiramente decoradora de interiores naquela época. Profissão, né, que para aquele momento a prática não existia, não com regulamentação e de fato o nome, tudo organizado como a gente conhece hoje. A Elsie já foi visionária, mandou fazer cartões de visita, inclusive com seu logo. E o primeiro grande projeto da Elsie foi o clube em Nova York, um clube feminino. Um arquiteto contratou a Elsie para fazer a decoração do lugar. E a Elsie, em vez de copiar e refazer uma decoração, por exemplo, dos clubes masculinos que já tinham uma decoração pesada e escura, Elsie veio com o oposto, trouxe um ambiente todo claro, com cores mais claras, branco, também cadeiras, tapeçarias florais, espelhos estratégicos para ampliar o espaço. Era ou não era visionária? Característica que a gente ainda usa hoje em dia, em 2026. Quando o clube abriu em 1907,
A reação foi de espanto e a partir daí ela estourou e passou a se tornar a melhor decoradora mais requisitada da geração. E em 1913, Elsie também lançou um livro, obra inclusive que definiu muito dos princípios e conceitos do design de interiores, como por exemplo, proporção e conforto. Pausa para essa análise da Elsie que eu acho sensacional, inclusive acho a Elsie uma mulher de muita autenticidade, muita personalidade. As falas que ela dizia naquele tempo era realmente surpreendente. Elsie chegou a dizer que queria ver tudo belo ao redor dela. Acho isso sensacional. É uma característica muito forte da nossa profissão. Todo mundo que é designer de interiores e até mesmo arquitetos tem isso dentro de si, de querer ver tudo belo, tudo bonito. E Elsie chegou a defender que a decoração deveria expressar a personalidade da moradora, não apenas o status financeiro do mundo. Eu acredito em otimismo e em bastante tinta branca. Esse é um dos lemas que a Elsie abordava. Hoje em dia as coisas estão um pouquinho diferentes, nem tanta tinta branca por aí. Enfim, o design de interiores a partir daí foi tomando cada vez mais força e foi sendo reconhecido pelo mundo como uma profissão, e que bela profissão é a nossa. Afinal, a gente deixa os ambientes com muito mais alegria, com muito mais funcionalidade, conforto, e facilmente a gente percebe problemas de uma casa quando ela não é realmente preparada e planejada para quem vai morar ali, né? No Brasil, a profissão aqui já existe há muito tempo, mas ela foi regulamentada somente em 2016. Sim, é recente. Foi em 2016 que ela foi regulamentada de fato, regulamentação federal, reconhecendo o design de interiores como uma profissão. Então sim, nossa profissão é relativamente nova, quando a gente fala aí de uma regulamentação correta, mas a verdade é que desde os tempos do Antigo Egito, a gente já tem essa necessidade de decorar e embelezar as casas. E não só isso, trazendo muito conforto, praticidade e funcionalidade para as casas, e hoje em dia não só casas, né? Comércios, escritórios, entre várias outras coisas. Você já conhecia essa história? Aqui é só um pouquinho, resumidamente, essa história do design de interiores e um pouquinho da Elsie, que tem muita parte nisso, na nossa profissão, e que eu trouxe para vocês conhecerem também um pouquinho dessa história. Se você quer conhecer um pouco mais da história de interiores e desse nosso mundo, acompanhe e se inscreve aqui no canal, que logo logo tem mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.